Olá, boa tarde a todos. Pois é, hoje vamos falar sobre essa tecnologia que vem impactando significativamente no nosso cotidiano, que são as impressoras 3D. Você pode não ter notado, mas com certeza algum objeto que você tem ou teve contato na sua vida já foi impactado por essa tecnologia. Bem, e o que é essa tecnologia? Por que leva o nome de impressora 3D? Bem, ela recebe esse nome porque ela tem uma capacidade parecida com a impressora de papel que a gente tem em casa. Assim como a impressora de papel tem a capacidade de transformar arquivos digitais de textos, imagens em impressões em papel, a impressora 3D tem a capacidade de transformar arquivos digitais tridimensionais, que são utilizados por softwares de modelagem, como software de modelagem de casa, peças automotivas e até alguns softwares que eu posso baixar modelos prontos da internet ou utilizar objetos do mundo real com uma câmera especial para modelar, recriar digitalmente esse objeto dentro do meu computador. Eu pego esses arquivos gerados por esses softwares específicos e imprimo então em um objeto tangível, assim como minha folha de papel, eu transformo em um objeto tangível na minha impressora 3D. A diferença é que eu não tenho só largura e altura. No objeto 3D eu tenho largura, altura e profundidade. Eu adiciono uma dimensão a mais. Bem, apesar da gente estar utilizando muito essa tecnologia hoje em dia, ela não é de hoje. Ela foi desenvolvida na década de 80 por um engenheiro chamado Charles Hu. O Charles, na década de 80, era engenheiro em uma grande indústria e estava um pouco frustrado com a demora entre produzir um modelo e ter esse modelo materializado, porque eles precisavam contratar pessoas habilidosas para criar os protótipos, e até por isso que as impressoras 3D são chamadas de impressoras de prototipagem rápida ou máquinas de prototipagem rápida, que elas eliminam a necessidade de eu ter que achar uma pessoa com habilidades de modelagem para tirar um modelo digital para um modelo físico. Assim como a gente tira os nossos textos do computador para o nosso papel. Já pensou se toda vez eu tivesse que achar alguém com uma caligrafia boa para imprimir um texto que eu produzi no meu computador? Ia ser inviável. E foi essa inviabilidade que essa tecnologia trouxe. Da década de 80 para cá, muita coisa aconteceu e basicamente o preço dessa tecnologia caiu muito. Na década de 80 o preço era estimado em algumas centenas de milhares de dólares. Hoje a gente tem impressora aí que vai da casa de R$500 até R$50.000. E o material que é utilizado por essas impressoras também é muito barato, tendo plásticos, filamentos de plásticos que são de alguns centavos até algumas centenas de reais. Depende aí das características que eu quero. Bem, e como que isso está afetando nossa vida? Bem, acho que o modelo mais simples que a gente pode ver, e inclusive tem bastante aqui na nossa cidade, aqui em Porto Velho, são os bonecos e artigos de decoração. Até aqui no nosso centro comercial ou no shopping, a gente tem algumas empresas que estão ali imprimindo objetos, bonecos de decoração personalizados, usando muitas vezes caricatura da própria pessoa que solicita isso. Então, vai desde esse tipo de aplicação, que é o mais comum, até outras coisas mais elaboradas, como bijuterias sendo produzidas. A gente teve recentemente na Europa um desfile todo feito com roupas e sapatos impressos nessas impressoras 3D, evidentemente com materiais mais maleáveis aí. Também temos móveis sendo produzidos, instrumentos musicais, além de uma quantidade enorme de protótipos e maquetes. Na construção civil a gente tem muita maquete sendo feita. Na indústria automobilística já tem diversos carros que são impressos em protótipos, colocados em túneis de vento para ver a performance antes de sair produzindo. Isso barateia muito a produção. E também a gente está partindo
para novas tecnologias, porque no começo a gente fazia os modelos disso e a gente agora, em 2019, já tem diversas frentes trabalhando para imprimir esses objetos. O que eu quero dizer com imprimir esses objetos? A gente começou imprimindo maquetes e hoje a gente já tem indústrias. Na Dinamarca a gente tem uma indústria trabalhando com a impressão da própria casa. Então, ao invés de utilizar o plástico na impressora 3D, tem uma empresa que coloca cimento e imprime a casa, o projeto da casa, conforme ele viu no computador. Isso é muito interessante porque, uma vez feito o projeto, a indústria pode sair produzindo diversas casas sem ter que contratar um pedreiro, depender eventualmente do clima ou das condições de trabalho. Ele pode simplesmente colocar uma máquina para sair imprimindo diversas casas, até mesmo um bairro inteiro. Além disso, a gente tem outras empresas imprimindo carros e chega ao extremo de termos alguns restaurantes utilizando, ao invés desse material como cimento, plástico e esses outros materiais, utilizando comida pasteurizada, uma comida mais líquida, para fazer pratos mais elaborados, aqueles pratos bonitos. Normalmente é feito com sobremesas. Então o chefe modela no computador a comida que quer e a impressora faz todo o trabalho de montar e decorar esse prato aí servindo para a pessoa. Não sei se o gosto é bom, mas pelo menos é uma experiência visual bem interessante. Uma outra aplicação que é muito louvável é a questão da utilização da impressora 3D na medicina. Até aqui no Brasil a gente tem diversas ações utilizando a impressora 3D para imprimir próteses, principalmente para humanos. Braços e pernas, aí a gente tem bastante coisa. Isso porque as próteses costumam ser feitas com materiais bem caros e normalmente não são personalizadas, são feitas em lotes. Então, além de baratear o custo da minha prótese, eu também tenho uma vida útil que permite uma reposição. Isso é muito interessante para crianças que têm que fazer uma substituição um pouco grande, um pouco rápida, porque eles vão crescendo de uma velocidade muito frenética. Então, próteses para criança é muito utilizado em impressoras 3D. Além disso, tem diversos grupos de ambientalistas utilizando impressora 3D para salvar animais que perderam o bico, perderam parte das pernas ou são amputados de alguns membros. Então, assim como a gente está utilizando para salvar humanos, a gente está utilizando para salvar pets. Enfim, a gente tem muita coisa para falar sobre a impressora 3D e a grande vantagem dela é que ela vem barateando muito os produtos finais e diminuindo muito os prazos das nossas entregas. Então, muito dificilmente a gente teria tantos carros novos chegando todos os anos, tantos produtos aerodinâmicos chegando também, tantos drones, tantos aparelhos celulares, se não fosse essa impressora 3D que ajuda na prototipação rápida desses equipamentos. E como recado final, eu deixo aí para o ouvinte que não hesitem em utilizar essa tecnologia. Se você vê um trabalho sendo feito em impressora 3D, se você eventualmente tiver um parente que tem algum problema de mobilidade, não tem algum membro, procure um tratamento médico que utilize uma dessas próteses, que é bem interessante, vai ser muito mais barato e vai melhorar muito a vida. Ou também, se você quer um brinquedo personalizado, daquela série que você gosta, mas ninguém gosta, de você mesmo, ou quer fazer uma homenagem para alguém, utilize a impressora 3D aí para fazer esse objeto personalizado e ser mais feliz ou fazer uma pessoa feliz. Enfim, fique à vontade aí, utilize a impressora 3D no seu dia a dia, que ela já está sendo muito utilizada pelo mundo. Até mais, um beijo, até semana que vem.